Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Iter criminis, ou seja, o caminho do crime relacionado ao caso Marielle Franco. Esse é o tema de hoje que eu, de maneira didática, vou apresentar a vocês. Iter criminis é um termo jurídico para destacar como se desenvolve o crime, ou seja, o seu caminho em 4 etapas, tá? Que são a cogitação, os atos preparatórios, os atos executórios e a consumação do fato delituoso. Então eu vou apresentar como que o caso Marielle Franco se desenvolveu baseado nessa questão do iter criminis. Antes, eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, conhece o nosso trabalho, para dar um like no vídeo, para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E também aperta o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos. Você que ainda não conhece o canal ou está chegando agora, assiste o vídeo e no final, através do seu juízo de valor, dê o seu like, eu vou ficar imensamente agradecido, ou o dislike, que é democrático, embora eu não fique tão feliz. Ok? Bem, nós vamos apresentar aqui, de maneira didática, o iter criminis do caso Marielle Franco. Como que se desenvolveu o crime? Desde a sua cogitação, passando pela preparação, pela execução e consumação. São as 4 etapas do iter criminis. Eu vou apresentar aqui para vocês como que essas etapas se desenvolveram, tá? E como que nós podemos ligar Carlos Bolsonaro ao fato delituoso. Primeiramente, é importante dizer que a instrução criminal é farta. Ela forma um conjunto probatório eficaz para a hermenêutica jurídica, no caso Marielle Franco, e depõe contra Carlos, colocando-o como mentor intelectual do homicídio contra Marielle. E aí eu vou colocar aqui para vocês alguns pontos que formam esse conjunto probatório, que alimenta a instrução criminal, que facilita a hermenêutica da defesa da tese de que Carlos Bolsonaro está no mínimo envolvido e, por que não, participou da mentoria intelectual deste fato. Pois bem, primeira coisa, a amizade de mais de uma década que ele mantinha com Rony Lessa, o executor do fato. A relação forte de cumplicidade entre ele e Rony Lessa. Tá certo? Uma amizade que começa pelos idos de 2007, 2008, que a polícia descobriu, até o ano de 2018, né? Então uma amizade de no mínimo 10 anos. Não é qualquer amizade, uma amizade próxima, de frequentar a casa de um e de outro. Outro ponto importante, tá? É a ligação não só de Carlos Bolsonaro, mas da família Bolsonaro com a maior instituição miliciana do estado do Rio de Janeiro, o escritório do crime. Outro ponto importante, Carlos Bolsonaro eliminou provas e deixou rastros. Primeiro, ele tentou adulterar a gravação da entrada do condomínio, né, da portaria, do condomínio onde seu pai mora. Outro ponto importante, ele destruiu e se desfez de um computador pessoal que tinha, segundo a polícia, informações que poderiam lhe comprometer no caso Marielle Franco. E também eliminou um notebook que também teria arquivos que pudessem lhe comprometer, ok? Outro ponto importante, tá? É o histórico de brigas entre ele e Marielle Franco e também entre as suas assessorias na Câmara Municipal, certo? Mensagens irresponsáveis na internet no mesmo dia do assassinato de Marielle Franco, que depois ele apagou, e mensagens posteriores que muitas delas, sendo minimamente um bom investigador, você consegue identificar que ele estava comprometido de alguma forma com esse fato delituoso. Tá certo?
Por fim, tá, as sucessivas licenças que ele vai tirar na Câmara Municipal antes e depois do fato que vitimou Marielle Franco. Ou seja, licenças sequenciais que vão ocorrer semanas antes do crime e a posteriori. Em determinado momento, Carlos fica tão, assim, abalado psicologicamente, que ele tira, se eu não me engano, 3 licenças na Câmara Municipal, meses depois do homicídio contra Marielle Franco e seu motorista. Então, são atitudes que a boa psicologia identifica, né? Por que o indivíduo fica tão preocupado com o fato que, até segunda ordem, não lhe compromete, mas que, a posteriori, com a instrução criminal através da polícia, acaba se identificando a sua relação com Rony Lessa, uma relação muito forte. Aliás, a preocupação de Bolsonaro com a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro é porque a Polícia Federal trabalha em conjunto com a Polícia Civil, respeitando, obviamente, as instâncias de cada instituição. Mas há um diálogo. Claro que a Polícia Federal ela não se mete no caso, mas há um diálogo que ajuda também na elucidação de outros crimes que são da alçada da Polícia Federal e que também envolvem Carlos Bolsonaro, como o caso das fake news. Mas vamos nos ater à questão do iter criminis. Como eu já falei no início do vídeo, são 4 etapas que formam o caminho do crime segundo o direito penal: cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. Tá? E aí, criminalistas do meu Brasil que estão assistindo este vídeo, vamos discutir entre criminalistas, tá? No universo do direito penal. Tá? Tem que se analisar, para comprometer Carlos Bolsonaro, o liame entre a cogitação e a preparação do crime. A primeira etapa é a cogitação. A cogitação é uma etapa, para você que não conhece do iter criminis, onde o indivíduo apenas pensa em planejar um crime. Pô, eu poderia matar fulano de tal, né? No caso da Marielle, vamos imaginar o Carlos Bolsonaro sendo o mentor intelectual do seu homicídio. Ele deve ter pensado: caramba, eu podia matar essa vereadora filha da mãe, eu não gosto da maneira dela se portar, eu vou conversar com meu amigo Rony Lessa. Bem, até ele conversar, mesmo que ele exteriorize esse desejo que ele cogitou, estamos na fase de cogitação. Ainda assim, o fato é atípico, ou seja, não existe tipicidade. Ou seja, o indivíduo, na cogitação, ele não se compromete, ele não está promovendo crime algum, ele só pensou. Qualquer um pode pensar. Quantas vezes você, meu amigo do campo progressista, não pensou em matar o Bolsonaro? Várias vezes. Isso te faz um criminoso? Não. Entendeu? Porque a cogitação é um ato atípico, que não compromete o indivíduo. Ele pode pensar em matar quem ele quiser. Está no território do pensamento. E mesmo que você exteriorize, contanto que não haja a ação, ou seja, que não haja uma ordem, ou seja, um contrato, não há crime. Agora, observando o liame jurídico da relação entre cogitação e atos preparatórios, nós podemos sim comprometer o mentor intelectual do homicídio de Marielle Franco. Nesse caso, o que eu defendo, que foi Carlos Bolsonaro. É que liame quer dizer vínculo. Quando a cogitação não se vincula com os atos preparatórios do crime, a situação é atípica, ou seja, não compromete o indivíduo. Mas quando há um vínculo, quando se estabelece um liame entre cogitação e atos preparatórios, você passa a iniciar o caminho do crime e automaticamente, se ele se consumar, ele vai existir como crime. Vou explicar para vocês, para que vocês entendam melhor. O que compromete Carlos Bolsonaro na mentoria intelectual do assassinato de Marielle Franco? Ou qualquer outro indivíduo que esteja envolvido com esse fato criminoso? É o liame, ou seja, o vínculo. Se eu só cogito, mas não dou uma ordem
a determinado indivíduo para continuar o processo, ou seja, o caminho do crime, que nós chamamos de iter criminis, não há crime. Agora, se eu chego e dou uma ordem, estabeleço um contrato com um indivíduo e esse contrato diz, olha, eu gostaria de matar fulana de tal e eu quero que você faça o serviço. Nesse caso, há uma ordem, há um imperativo. O indivíduo determinou que o crime fosse consumado. E aí tem as outras etapas, que tecnicamente eu vou explicar resumidamente para vocês. Tem a cogitação, o indivíduo apenas cogita, ele pode exteriorizar isso, até aí não há um fato criminoso, não há, entendeu? A situação é atípica. Aí se o indivíduo chegar, mas você quer mesmo? Sim, eu quero. Eu estou lhe contratando para matar fulano de tal. No caso da Marielle, contratar para matar a vereadora Marielle Franco. Aí há um liame jurídico, ou seja, se estabelece um vínculo entre a cogitação e os atos preparatórios do crime. E o que são os atos preparatórios? É o processo de planejamento do crime. É quando ele se concretiza. O crime se concretiza não na consumação. O processo do crime já começa a se concretizar lá na preparação. E aí tem todo o planejamento de investigar, né, o objeto do crime. Ou seja, investigar o meu objetivo, ou seja, a pessoa que eu quero praticar o crime. Então eu vou investigar o passo a passo dessa pessoa, eu vou estudar qual é o seu itinerário, a sua agenda. A Marielle Franco era uma parlamentar, era fácil identificar quais eram os eventos que ela iria participar durante a semana, o itinerário para a casa dela, os amigos dela. Esse processo de investigação para planejar o crime são os atos preparatórios. Vejam, já teve a ação, ou seja, uma ordem. O indivíduo, lá na cogitação, ele não só cogitou, como contratou o serviço. Então, esse liame corrobora a ideia de que o indivíduo é um criminoso, porque a partir dali, a partir do momento que ele contrata o crime, ele é o mentor intelectual do crime, ainda que não seja o executor e consumador do fato delituoso. Certo? Então, o que aconteceu? Ele contratou o Rony Lessa. Eu expliquei num vídeo de algumas semanas atrás que o modus operandi do escritório do crime, ele é muito claro. No caso, separar ao máximo o mentor intelectual do consumador do fato, né? Daquele que vai executar e consumar o fato, né? O modus operandi do escritório do crime é a profunda terceirização do crime. Tá? Quem contrata uma pessoa que vai contratar outra e outra e outra, e um quinto ou sexto vai lá e faz o serviço. Ou seja, executa o crime e o consuma quando o crime dá certo. Porque quando o crime dá certo, ele entra no fato da consumação, que é o processo final do iter criminis. Pois bem, no caso da Marielle Franco, o Rony Lessa, ele quebrou esse modus operandi do escritório do crime. Não era para ele executar o crime e consumá-lo. Né? Não era para ele praticar a execução e a consumação do crime. Era para ele contratar mais uma pessoa e fazendo tipo um telefone com fio, né? Um telefone simbólico. Na verdade, esse modus operandi do escritório do crime, ele existe para comprometer o quanto menos o indivíduo que contratou o crime, ou seja, o mentor intelectual. Quando você terceiriza profundamente a contratação do crime, quando o indivíduo distante de você faz o crime, efetua a sua contratação, fica mais difícil de pegar o mentor intelectual, porque nesse processo de terceirização, né, o indivíduo que efetua o crime, ele é bem distante, às vezes nem conhece o mentor intelectual, aquele que contratou o crime. Então esse modus operandi do escritório do crime, ele é um modus operandi que faz com que se distancie ao máximo o mentor intelectual do executor do fato, ou seja, aquele que vai consumar o fato. E aí tem as outras duas etapas. No caso da Marielle, se planejou, se estudou o itinerário dela, os amigos, os eventos que ela tinha durante a semana, e uma vez identificando, né, todo esse processo, chega o momento da execução. Antes se escolhe o dia para que o fato seja efetuado. Na execução, o que é a execução? É o momento em que o carro da Marielle é cercado e leva, infelizmente, uma saraivada de balas? Não. A execução é todo o processo que começa com o carro dos criminosos
observando ao longe o carro da Marielle, né, e daqueles que a estavam acompanhando, certo? Então o carro fica lá esperando, ela participa de um evento, aí o carro fica lá esperando. Depois ela sai do evento, entra no carro dela e vai embora. Esse processo que o carro dela vai embora e o carro a acompanha, o carro dos criminosos, continua fazendo parte dos atos executórios, que é a terceira etapa do iter criminis. E aí o carro vai seguindo. No momento propício, se inicia o processo final da execução, que foi, infelizmente, o Rony Lessa, com o auxílio do Elcio de Queiroz, e uma terceira pessoa, que eu acho muito difícil que tenha sido Carlos Bolsonaro, porque essa situação poderia lhe comprometer, essa situação poderia lhe comprometer, eu acho muito difícil. Ele pode ter sido mentor intelectual, mas ele não estava lá. Tem muita gente que defende essa tese, eu acho que seria muita ignorância da parte dele, muita burrice estar lá, tá certo? Então, tinha uma terceira pessoa para dar salvaguarda. E o carro, ele leva uma saraivada de tiros. E, infelizmente, a vereadora e o seu motorista são executados e a sua assessora consegue escapar ilesa, graças a Deus. Pois bem, esse momento ainda é execução. E da execução para a consumação, ela pode ser imediata ou não. Se for um processo lento de morte, com a pessoa agonizando, quando ela acaba de agonizar, o fato está consumado. A consumação do iter criminis ocorre. No caso da Marielle Franco, como foi um ato imediato, instantâneo, a morte foi instantânea também. E, infelizmente, ela deve ter morrido na hora, pela quantidade de tiros que sofreu. Então, automaticamente, o que acontece nesse momento? Né? A partir do momento que ela morre, tá ela morta, tá o motorista morto, ainda que a assessora tenha escapado ilesa. Na mentoria intelectual, a contratação foi, por objeto, a Marielle Franco. Até mesmo se o motorista conseguisse escapar, né? Ainda assim o fato principal era eliminar a Marielle Franco. Então, fato consumado. Aí vem a quarta e última etapa do crime, que é a consumação. Não era homicídio? A contratação não era o homicídio dela? Se ela morreu, o fato está consumado. É a última etapa do iter criminis, ou seja, do caminho do crime. Entenderam? Então, de maneira didática, eu tive que fazer esse vídeo um pouco mais extenso para vocês entenderem como que o processo do crime se desenvolveu. São 4 etapas. Cogitação, aí tem a contratação do crime, vamos para a preparação, que é o planejamento. Depois tem o dia da execução, que é a terceira etapa. E uma vez a execução, morrendo na hora ou minutos depois ou horas depois, sendo consumado o fato, há, obviamente, a consumação. Ok, gente? Eu gostaria muito que vocês passassem esse vídeo ou que comentassem no canal do Dead Conscience, porque eu humildemente reconheço, eu sou muito bom de sala de aula, mas na câmera eu não tenho o nível de síntese dele, ele é muito bom. E ele edita os vídeos, eu não edito o meu. Então é um cara que tem mais estrutura que eu e tem uma capacidade de lidar com o direito penal também muito superior à minha. Então eu gostaria de pedir a vocês, com muita humildade, que passassem esse conteúdo para ele, porque eu queria que o Dead Conscience, com seu conhecimento em direito penal, destrinchasse esse iter criminis do caso Marielle Franco para o bem da democracia. Um abraço e um beijo a todos.